Olá, estudante! Seja muito bem-vindo ao Se Liga na Educação. Eu sou o professor Lucas Escarano, professor de História, e agora a gente tem uma novidade. O nosso layout mudou um pouco. Então, sempre que você vê a cor azulzinha, nós estaremos falando das ciências humanas. E a História é uma dessas áreas das ciências humanas. Então, na nossa aula de hoje, estudante, a gente vai falar com o sexto ano sobre as origens da humanidade. Então, essa aula é a nossa segunda aula referente à semana 5. Então, vamos entender um pouco sobre as origens da humanidade? Bom, para a gente iniciar a nossa tarefa, vamos primeiro falar das nossas habilidades. A gente vai trabalhar com duas habilidades na aula de hoje. A primeira delas é identificar as hipóteses científicas sobre o surgimento da espécie humana e sua historicidade, analisar os significados dos mitos de fundação e comparar as diferentes visões a respeito da origem de vida no planeta. Então, essa primeira habilidade foca nas explicações sobre a origem do homem. Segunda habilidade, descrever modificações da natureza e da paisagem realizada por diferentes tipos de sociedade, com destaque para os povos indígenas originários, povos africanos, discutindo a natureza e a lógica das transformações ocorridas. A gente vai ver aqui na aula de hoje que a humanidade ela surge na África e aos poucos ela vai migrando para outros lugares. Mas a gente vai deixar essa migração para um outro momento. Nós vamos focar nas transformações da natureza. Então, na aula de hoje, a gente dividiu ela em 4 partes. Primeiro, as teorias de origem da humanidade. Segundo, o período paleolítico, período neolítico e a idade dos metais. E após as nossas aulas, eu trouxe algumas atividades para a gente fixar melhor o nosso conteúdo. Então, vão comigo? Primeiro, as teorias de origem. Tá? Existem basicamente 2 grandes grupos de teorias sobre a origem. O primeiro grupo, a gente chama de teoria criacionista. O que é essa teoria? Ela é baseada nas sociedades, nos costumes daquelas sociedades. E cada sociedade vai explicar de forma mítica a origem do universo, da natureza, do ser humano. Então, cada povo pode explicar de uma maneira diferente. Eu trouxe aqui 4 exemplos para a gente entender a criação do universo a partir desses mitos de origem. O primeiro deles é o mito Iorubá, que é uma cultura africana que vai dizer sobre a origem do homem a partir ali dos orixás e que o homem teria surgido do barro, né, a partir dessa lógica dos Iorubás. Então, eles buscam explicar o surgimento da humanidade a partir de um elemento que é o barro, que é um elemento que pode ser maleável, né, quando está frio ainda. Tá bom? Segundo, mito de origem, o mito grego. Os gregos antigos também tinham uma explicação. Né? Para eles, o universo era nada mais nada menos do que o caos. Né? O caos surge como se fosse um deus, e a partir do caos teria surgido a terra, o céu e todos os outros elementos da natureza. E aí eles explicam o surgimento do universo e do ser humano a partir dessa lógica dos seus deuses. O cristianismo também, né? Se a gente for pegar, por exemplo, a história da Bíblia, né, a gente tem aquela história de que Deus teria criado o mundo em 6 dias e descansado no 7º. E a partir dessa lógica é que os cristãos, né, acreditam que o universo e o mundo foi criado. E temos também uma explicação chinesa, que a partir também de Pangu, que era uma espécie de deus, ele teria criado o universo, né, com os seus elementos, a partir dos elementos que ele tinha com ele. Então, essas 4 histórias, dentre outras várias que existem, elas têm uma coisa em comum. O universo e o ser humano teria sido criado por alguma divindade, algum ser transcendente. Por isso do nome criacionismo. Então não existe uma teoria criacionista, existem várias histórias criacionistas que é a partir do mito. O mito, para a gente entender melhor, é uma forma que o ser humano encontrou de explicar aquilo que ele não conseguia explicar. Então, cada povo vai usar uma forma diferente de explicar a partir da realidade que o cerca.
ok? Bom, então a segunda teoria, que é a teoria científica que a gente utiliza, é a teoria evolucionista. Como o próprio nome diz, é a teoria que fala da evolução das espécies. Essa teoria foi criada por Charles Darwin. Charles Darwin, ele estava, na verdade, analisando outras coisas, ele estava analisando os pássaros. E aí ele pensou assim, olha, por que cada pássaro tem um tipo de bico diferente? E a partir dessa hipótese, ele foi observando e ele reparou que cada pássaro comia um tipo de coisa diferente. Uns comiam insetos, outros comiam pedaço de planta, outros comiam larvas, cada um comia uma coisa diferente. E a partir dali ele foi percebendo que cada animal se adaptava de maneira diferente a uma realidade. Então ele percebeu que as espécies, elas evoluem de acordo com a adaptação ao ambiente. Então, quando a gente fala em evolução, a gente precisa entender sobre adaptação e sobrevivência. O mais importante não é simplesmente que ele evolui de uma hora para outra, e sim que ele se adapta. Vou tentar dar um exemplo de uma forma bem simples. Imagina um urso polar, que ele tem um pelo branco, e um urso pardo, que tem o pelo marrom. Imagina esses dois ursos lá no gelo, no Ártico. Qual a gente veria mais fácil? O urso polar ou o urso pardo? O urso pardo. Então, qual seria alvo mais fácil de outros predadores ou de ser visto mais facilmente ou fugir até das suas presas? Quem seria mais fácil de ver? Seria o urso pardo, porque ele destoa a cor dele do restante do ambiente. Agora, vamos imaginar esses mesmos dois ursos numa floresta. A floresta, ela vai ter árvores, vai ter terra, então a coloração vai ser mais próxima do marrom, do verde, ali do ambiente. Então quem é que vai ser mais visível? O urso polar, que ele é branco. Então ele não vai conseguir se adaptar àquele ambiente, então ele vai ser mais visto, as suas presas vão fugir mais facilmente, outros predadores, caso tenha, vão conseguir vê-lo mais fácil. Então naquele ambiente ele sai em desvantagem. Então, os dois animais são ursos, com cores diferentes, e cada um se adapta melhor a um ambiente diferente. E é isso que o Charles Darwin traz para a gente. Não importa se o animal é maior, se ele é menor, se ele é mais rápido, se ele é mais forte, desde que ele se adapte ao ambiente em que ele vive. Isso serve para animais e plantas. Então, o Charles Darwin, com essa ideia de adaptação, ele revoluciona a ciência, porque a partir dali ele consegue perceber que os animais eles vão se modificando através das gerações. Através de gerações, cada animal vai se modificando. Se a modificação for benéfica para aquele indivíduo, ele vai sobreviver, vai gerar descendentes e o seu DNA ele vai se espalhando por aí. Se aquele animal nasceu com uma mudança genética que o prejudique, ele vai não vai conseguir se reproduzir, logo o gene dele não vai adiante. Então, aquela característica, ela vai se perdendo ao longo do tempo. Então, estudante, entenda que a evolução tem a ver com a adaptação ao ambiente. E o interessante é que quando a gente fala em evolução, vamos pensar na evolução humana. Quando a gente fala em evolução, a gente imagina que a evolução é algo próximo a essa imagem que eu trouxe para você. Que nós, seres humanos, tínhamos vindo do macaco, esse macaco foi crescendo, ficando em pé até virar o ser humano. A gente tem no nosso imaginário essa ideia. Porém, não é bem assim, isso é apenas a expectativa. Porque na realidade é um pouco diferente. Como é que funciona na realidade? Nós, os macacos, os chimpanzés e outros bichos, primatas, tivemos um indivíduo em comum, digamos assim, um ancestral em comum. Tá? Esse ancestral foi se reproduzindo várias vezes, até dar origem a outros indivíduos com pequenas modificações,
e aí que foram se adaptando a ambientes diferentes, e cada adaptação foi gerando outras espécies. Isso ao longo de milhões de anos, não é ao longo de algumas gerações não, são milhões de anos de mudança. E aí foram dando origem, a, por exemplo, aos parantropos, que foi da origem mais para frente ao macaco, ao chimpanzé, ou então ao Ramapithecus, que mais tarde mudou tanto, se adaptou tanto ao ambiente, deu origem a outros dois tipos de seres, né, que é o Homo habilis e o Homo erectus, que aos poucos foi modificando, até dar origem ao Homo sapiens, que somos nós, e também ao Homo neanderthalensis. Nós, seres humanos modernos, nós somos os Homo sapiens sapiens. Por quê? Esse nome significa o homem que sabe que sabe. Então, a gente, além de saber, a gente tem consciência de que a gente sabe. E é essa consciência que faz toda a diferença na forma como a gente percebe o universo ao nosso redor. Explicar essas duas teorias, vamos entender então, ao longo da história, como é que essas mudanças ocorreram. A história trabalha com dois grandes períodos, né, que a gente vai subdividir em outros grandes períodos. O primeiro deles é o período paleolítico, que vai de 2 milhões e meio de anos até mais ou menos 10 mil anos atrás. Ou melhor, 10 mil antes de Cristo. Essa numeração ela não é exata, tá? Mas é aproximadamente. É nesse período que o Homo sapiens surge e começa a se desenvolver ao longo do tempo. E aí, a nossa espécie, a gente chama também de hominídeos. E esse período pode se dividir em 3 etapas. Primeiro, paleolítico inferior, médio e superior. A palavra paleolítico significa pedra antiga. Paleo é antigo e lito seria pedra. Então, é o período da pedra antiga. Então, dos primeiros registros da humanidade. Na fase primeira, que é o paleolítico inferior, tá? A gente tem algumas características do ser humano nesse período. Então, o ser humano ele era nômade. O que é isso? Não tinha uma residência fixa. Os grupos humanos se fixavam num lugar, acabava o alimento, ele migrava para outro lugar, acabava o alimento, ia para outro lugar, acabava o alimento, ele ia migrando, né, conforme a necessidade. Geralmente era por conta de alimento, mas poderia ser por outros fatores também. Então, nômade é isso. Outra coisa, eles utilizavam a pedra lascada. O que é isso? Eles pegavam uma pedra, batiam na outra, até formar ali uma ferramenta que desse para usar como arma ou como extensão da própria mão. Em seguida, os homens também passaram a caçar animais, né? Já que eles tinham ferramentas, né, que ampliavam o seu poder, eles passaram a caçar animais cada vez maiores, né? E esse papel ficava para o homem. Enquanto as mulheres tinham o papel de colher os frutos, né? Então a mulher cuidava ali da família e colhia o alimento, né, próximo de onde ela vivia. Então ela não plantava, ela apenas colhia o fruto, na hora que acabasse eles migravam para outro lugar. Então aqui a gente já tem uma pequena divisão social entre os dois grupos. No Paleolítico Médio, ou seja, um pouco mais adiante no tempo, a gente tem o uso do fogo para iluminação. Então o ser humano descobriu que ele poderia usar o fogo para iluminar as cavernas, né? É daí que eles começam a utilizar essas cavernas como moradia. Agora eles podem iluminar, aquecer o ambiente, né? Então o uso do fogo passa a ser primordial para a sobrevivência desses grupos humanos. E além disso, eles passaram a cozinhar os alimentos. Cozinhando os alimentos, o processo de digestão dessa carne, por exemplo, passa a ser diferente, tá? Fazendo com que ele se adapte cada vez mais a essa realidade. Com o fogo também é criado ali as primeiras reuniões em volta da fogueira. E o que se fazia em volta da fogueira? Contava pequenas histórias, né? A partir daí começa uma socialização maior entre esses seres humanos. E por último, surgem também as primeiras manifestações religiosas. Então, os primeiros registros de religião, né, que tinha, surge aqui no Paleolítico Médio. No Paleolítico Superior,
surge, né, que é um pouco mais recente, né, é o conhecimento dos ambientes. Eles passam a entender melhor aonde que eles estão, para onde que eles precisam ir, para onde que eles precisam mudar, eles já têm uma noção geográfica um pouco mais desenvolvida. E por último, eles começam a utilizar o fogo com mais intensidade, né? O fogo passa a ser usado aí de outras maneiras, inclusive para afugentar outros animais. Após isso, a gente tem um período que a gente chama de Neolítico. Tá? Qual é a diferença do período Paleolítico para o Neolítico? É que nesse período, o ser humano descobriu que se ele pegasse uma semente, colocasse na terra e regasse, dali a um tempo poderia surgir uma planta. Então ele descobriu que ele podia plantar as coisas. E é a partir daí que a gente tem uma revolução agrícola, a gente tem um período da pedra polida, em que o ser humano descobriu que ele podia, né, esfregar uma pedra na outra até polir aquela pedra e fazer com que ela pudesse ser usada como arma. O homem passou a se fixar, isso é o processo de sedentarização, e as sociedades começaram a ficar mais complexas, utilizando inclusive os rios como lugar de transporte, de pesca, né, e de vida ali em volta dos rios. E por último também passou a utilizar a cerâmica. Nós temos também a idade dos metais, que é em torno dos 6.000 anos, que é quando o ser humano descobriu que ele podia usar o metal para fazer objetos, principalmente armas. Então nós temos 3 fases dos metais, que é a idade do cobre, a idade do bronze e a idade do ferro. Essas 3 idades aí é de acordo com a tecnologia que eles foram desenvolvendo, ok? Então eu trouxe aqui algumas atividades para a gente fixar. Primeira atividade é essa aqui. A qual período esses objetos pertencem? Tá? Aí a gente pode falar, pertence à pré-história. Não, a gente precisa entender qual desses períodos da pré-história se pertencia. Essas pedras aqui, elas estão com lascas. Então é o período da pedra lascada, ou o período do Paleolítico. Não tem exatamente qual dos períodos do Paleolítico são, mas saiba que é do período Paleolítico que eles lascavam uma pedra na outra. Outra imagem, a qual período esse objeto pertence? Nós temos aqui uma cerâmica, né? Então a gente já tem aqui da transição do Paleolítico para o Neolítico, que é quando o ser humano descobriu que ele podia fazer objetos de cerâmica, tá bom? Atividade 3. O fogo foi uma importante ferramenta para o desenvolvimento da humanidade. Cite os usos do fogo pelos homens do período Neolítico. Para que os homens usavam fogo? Tem várias utilizações. Primeiro, que a gente já viu aqui, iluminação. Então, iluminação noturna. Segundo, aquecimento. Então, nas noites frias, eles se aqueciam. Terceiro, cozimento dos alimentos. Então, eles podiam cozinhar aqueles alimentos e aí fazer com que eles ficassem mais fáceis de digerir. Quarto, afugentar os animais. Os animais têm medo do fogo, então ajudava a afugentar. E 5, fabricar ferramentas e outras armas, né, com esse elemento da natureza. Por último, observe a imagem. Ela apresenta uma pintura rupestre. Qual foi a importância dessa pintura para os homens do período Paleolítico e qual que é a importância para os pesquisadores? Para os homens daquele período, era importante registrar ali o que estava acontecendo no dia a dia deles. Era uma forma deles abstraírem, né, deles usarem a criatividade e se comunicarem. E para a gente, né, os homens, os pesquisadores modernos, é importante para a gente saber como que esses homens viviam, o que eles faziam, o que eles registravam, né, como que eles pensavam naquela sociedade. Então, ele tem importância para os povos do período e também para os pesquisadores. É por isso que essas cavernas onde tem as pinturas, elas são bastante preservadas. Então, nós vimos na aula de hoje esses 4 elementos, as teorias de origem e as fases da humanidade, tá? Então, espero que você tenha compreendido um pouco sobre essa origem. Essas foram as nossas referências. Utilizem ela também para ajudar você a estudar. E desejo você, estudante, um ótimo estudo e a gente se vê na próxima aula. Até mais!